Livro A Vida Abundante, de T.L. Osborne. Capítulo 25. Espere uma boa colheita. Há alguns fatos muito importantes no tocante ao semear e ao ceifar, que são básicos para a vida abundante. Jesus ensinava que cada promessa dada por ele era uma semente. Ele disse: a semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Esta semente da sua promessa é incorruptível. 1 Pedro 1:23. Indeteriorável, imortal, imperecível. A vida em cada semente da promessa de Deus não pode morrer, apodrecer nem perecer. As promessas sementais de Deus não podem falhar. Tão certamente como o grão de trigo reproduz trigo, as promessas de Deus reproduzem o conteúdo delas mesmas para a pessoa que as plantar no terreno do seu próprio coração crente. É impossível o agricultor plantar um único grão e ceifar apenas um só grão. O rendimento do ceifeiro é sempre abundantemente maior do que aquilo que o semeador plantou. Esse princípio é aplicável a todos os aspectos da vida. Certo dia, Jesus ressaltou a aplicação do princípio à contribuição quando ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. O que ensinava com isso era que é mais produtivo dar do que receber, porque somente aquilo que damos é devolvido a nós com grande aumento. O princípio divino de semear e de ceifar é a chave da declaração imortal de Cristo a respeito de dar e receber. É mais produtivo para o agricultor semear as sementes em grão, dá-las à terra, do que alimentar a família com elas. Guardando para si as sementes, a família poderá comer por algum tempo, mas depois poderá morrer de fome. Dando aquelas mesmas sementes à terra, o agricultor ganha um lucro garantido de abundantemente mais do que aquilo que foi semeado, de conformidade com a lei divina de semear e ceifar. Um dos maiores impedimentos para a realização do trabalho de Deus é a tradição que fala em dar sem esperar nada em troca. É totalmente oposta à lei de Deus do semear e do ceifar. Muitas vezes ouvi cristãos dizerem: dou uma contribuição porque quero dar, não espero nada em troca. Imaginemos que um agricultor dissesse: semeio meus campos todas as primaveras porque gosto muito de plantar sementes, mas não espero nada em troca, nenhuma colheita. Durante quanto tempo o agricultor sobreviveria? O agricultor sábio espera uma boa colheita. A boa semente sempre produz um rendimento multiplicado. É segundo a vontade de Deus que você ceife mais do que semeia. Cada vez que você separar suas primícias, lembre-se de 3 considerações básicas no tocante a plantar seu dinheiro semental na obra do Senhor. Primeiro, fixe suas expectativas somente no Senhor. Somente Ele é a sua fonte de suprimentos. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Dependa somente dEle. Ele é a vida de toda boa semente. Ele é o Criador de toda prosperidade. Ele é a fonte de onde flui para você todos os rendimentos. Quando você planta o dinheiro semental das suas primícias e antegoza uma colheita mais abundante, não limite a fonte desse rendimento à disposição do seu patrão de aumentar seu salário, ou aos juros ou dividendos aumentados de suas poupanças ou ações, nem a qualquer outra fonte de renda mais usual. Deus é a fonte do seu suprimento. Confie nele para dar uma colheita abundante da sua própria maneira. Ele pode empregar os meios que mencionei, mas não está limitado a eles. Ele pode operar um milagre material para comprovar a você que sua aliança é inabalável. A moral da história é que você deve manter os olhos fitos nele, e não nos meios que ele talvez use. Ele e ele somente é a fonte das expectativas que você tem. Segundo, quando você planta o dinheiro semental das suas primícias na obra do Senhor, lembre-se de que está plantando prevendo uma colheita. Plante com rendimentos abundantes em mente. Em outras palavras, contribua objetivamente. Contribua a fim de que o Evangelho seja pregado.
Contribua como participante do evangelismo, mas também contribua a fim de que receba de volta ainda mais. O agricultor não pode dar-se o luxo de plantar sementes só porque isso lhe dá certa satisfação. Planta sementes a fim de ceifar uma colheita. Você não pode dar-se o luxo de contribuir com seu dinheiro porque recebe uma bênção ao fazer donativos. Sua contribuição precisa ser produtiva. Se sua contribuição não produzir um rendimento mais do que aquilo que você ofereceu, como será financiado o evangelismo amanhã? Milhões de pessoas ainda não foram convertidas e haverá mais milhões delas amanhã. Contribua a fim de que seja cumprida a promessa de Cristo, a fim de que você receba de volta para maiores sementeiras e maiores ceifas. Contribua a fim de que seja confirmada a aliança de Deus, a fim de você provar a Deus que declara que abrirás os céus e encherá os seus celeiros. Cada vez que você semeia ou investe suas primícias na obra do Senhor, você está plantando dinheiro semental. Faça-o a fim de colher mais do que contribuiu. Por quê? A fim de que você possa semear mais sementes da próxima vez e ceifar uma colheita ainda maior. Trata-se da mordomia cristã. Isso requer visão e exige fé. Isso nos conclama a ação e a fé. É por isso que a tradição desenvolveu o modo mais fácil de guardar para si e perder e morrer e milhões de pessoas não serem alcançadas para Cristo. Deus o ajudará a compreender o princípio glorioso do reino, dar e receber a fim de que seu evangelho seja divulgado por toda a terra. Terceiro, quando você semear suas primícias como dinheiro semental na obra de Deus, espere uma colheita financeira, espere um milagre. Em outras palavras, plante seu dinheiro semental com fé, tenha fé de que Deus devolverá mais do que você planta. Espere que Deus cumpra sua promessa, espere que a intervenção divina lhe devolva mais do que você deu. Espere que Deus confirme sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Não pode haver milagre sem expectativa. Depois de os agricultores semearem as sementes, esperam que haja crescimento. Exercem fé. Se algo atrasar o brotar das sementes, você verá os agricultores verificando diariamente os seus campos, mexendo na terra com expectativa. Depois de ter semeado o dinheiro semental das suas primícias, fique na expectativa do crescimento. E fixe suas expectativas somente em Deus como sua única fonte, porque, conforme disse Paulo, o crescimento vem de Deus. 1 Coríntios 3:6. Depois de você ter agido pela fé, de conformidade com a sua palavra de promessa, você tem todo o direito de esperar um rendimento milagroso. Você semeou, você espera ceifar. Sem expectativa, a fé está morta. É por isso que ficamos de joelhos todas as manhãs orando e crendo com todos os nossos sócios cristãos neste vasto ministério mundial. Estamos esperando e reivindicando aquilo que sabemos ser a vontade de Deus para cada um deles. Que suas necessidades sejam milagrosamente satisfeitas e que recebam em troca uma colheita de mais do que semearam na obra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sua palavra de promessa é a sua vontade. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Cada vez que as primícias de um sócio cristão são recebidas para a obra de Deus, trata-se de evidências na qual podemos basear a fé para uma colheita financeira. Aquela oferta é plantada como dinheiro semental no terreno fértil da obediência à vontade de Deus. Aquela semente plantada produzirá uma colheita. A lei divina do semear e do ceifar é inalterável. Sua aliança da abundância é infalível. Creia que Deus quer que você seja abençoado financeiramente e não apenas espiritualmente. 3 João 2. Deus quer que você seja abençoado pela sua bondade material e não somente pela sua bondade espiritual e física. Deus o criou para a abundância, para a plenitude da vida. É somente depois de você ter sido abençoado que poderá ser uma bênção para outras pessoas. É somente depois de você ter sido levantado que poderá levantar o seu próximo.
A vontade de Deus é que você tenha prosperidade e riquezas na sua casa. Salmo 112, 1 e 3. Que você tenha automóvel, que more numa casa boa e que se vista e viva como o filho da realeza divina que você é. Então você poderá ser o sócio de Deus na obra de alcançar, abençoar e levantar o próximo. A vontade de Deus para você é sempre a vida abundante. Capítulo 26. O milagre das cédulas de dólares. Uma das grandes descobertas para os cristãos jovens é reconhecerem que a abundância provém de Deus e que a vontade dele é que prosperem por causa da sua obra. É essa a base da fé para obtermos abundância para a nossa vida e para cumprirmos a sua vontade na terra. Então, depois de ter feito essa descoberta, você deve pôr sua fé em prática. Pôr a fé em prática é o segredo do cumprimento de todas as promessas de Deus. Tiago 2, do 14 ao 17 e 26. Primeiro, Deus dá a promessa. Segundo, nós a ouvimos, acreditamos nela e a aceitamos como a vontade de Deus. Terceiro, pedimos que Deus a cumpra. Quarto, agimos à altura da palavra da promessa e nossas ações comprovam que cremos que Deus fará conforme a sua promessa. Quinto, Deus vê a nossa ação que justifica a nossa fé diante dele e ele entra em cena para cumprir sua promessa. Sexto, Satanás, o inimigo de Deus e nosso adversário, também entra em cena para criar dúvida, medo, confusão ou hesitação a fim de atrasar ou impedir a realização dos planos de Deus e a nossa alegria. Sétimo, à medida que nossa fé permanece inabalável debaixo das pressões, não haverá nenhuma falha na aliança de Deus, pois ele confirma sua palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:2. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89:34. A escritura não pode ser anulada. João 10:35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. Nessas circunstâncias, você, baseado na rocha das promessas de Deus que revelam sua vontade e sendo um sócio dele na conquista de almas, pode dar o passo para frente pela fé e ser cooperador de Deus ao reivindicar sua prosperidade para sua casa e para transmitir o evangelho a outras pessoas. Deus sempre ordena que primeiramente coloquemos em prática nossa fé. Assim comprovamos que realmente cremos. Então ele entra em cena para confirmar sua promessa. Certa mulher na Bíblia estava endividada e seus credores estavam chegando para levar seus filhos para serem escravos. O profeta ordenou que ela agisse à altura da sua fé. Ela tomou emprestados muitos vasos vazios, então pegou na única botija de azeite que possuía e começou a reparti-la. Seu azeite nunca falhou e ela foi milagrosamente colocada numa comercialização próspera de azeite, a tal ponto que todas as dívidas foram plenamente pagas e a ela foi dito: tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Deus não precisa de poços de petróleo para colocá-lo na comercialização do óleo, nem de uma fazenda grande para aumentar seus estoques de farinha. Deus não se limita aos meios que talvez você tenha: salários, rendas, fazendas, negócios, ações, investimentos e aposentadorias ou juros. Toda abundância foi criada por Ele. Haja de conformidade com a sua palavra. Reivindique o cumprimento da parte dele. Ele tem 1 milhão de meios de colocar prosperidade nas suas mãos. Deus pode operar milagres materiais tão facilmente quanto os milagres espirituais ou físicos. Quem pode explicar como Deus salva um pecador ou cura um cego? Ele está limitado aos meios razoáveis? Não, nem está limitado no assunto de dar a você a prosperidade financeira. Eu pessoalmente poderia citar centenas de maneiras notáveis que Deus tem usado para fazer prosperar cristãos que, pela fé, entraram no ministério ampliado de contribuição à obra. Aqueles que talvez não compreendam este princípio veem com maus olhos a pessoa que contribui dos seus parcos meios,
a obra do Senhor. Esquecem-se de que Jesus louvou a viúva que colocou sua última moedinha na tesouraria do templo. Marcos 12, do 41 ao 44. Daisy e eu sempre praticamos este princípio da contribuição semental. Lembro-me de um período de terrível necessidade financeira, quando ainda éramos jovens. Daisy não tinha nenhum casaco justamente no tempo chuvoso do outono na Califórnia, e nosso primeiro filho estava para nascer dentro em breve. Fomos assistir a uma conferência onde foi apresentado a necessidade urgente de uma grande impressora para a literatura missionária. Antes de terminar aquela conferência, tomamos emprestados $100 e os plantamos como dinheiro semental na obra do Senhor. Dentro de bem pouco tempo, estávamos ceifando um rendimento abundante proveniente daquela oferta semental. Certa senhora comprou para minha esposa um belo casaco novo. Um homem nos presenteou o direito de posse de um automóvel. Dinheiro entrava de onde não era esperado. A lei de Deus não falhou. Em outra ocasião, nossa fé passou por outro teste. Tínhamos comprado um automóvel novo e o pagamento seria feito em prestações mensais. Mas naquele mês específico, já tínhamos doado tudo quanto recebêramos. Todas as vezes que víamos uma oportunidade de ganhar mais almas, plantávamos nosso dinheiro semental. Acreditávamos que quanto mais plantássemos, tanto maior o rendimento que poderíamos reivindicar. Nossas necessidades eram grandes, de modo que plantáramos liberalmente. Vencer a data da prestação do automóvel, ainda nos faltava $14. Tínhamos semeado nosso dinheiro semental, de modo que estávamos crendo que Deus supriria milagrosamente a necessidade. Orávamos fervorosamente a Deus nesse sentido. Reivindicávamos a sua aliança de prosperidade. Sabíamos que os dólares sementais que tínhamos plantado produziriam forçosamente um rendimento aumentado, mesmo se fosse o caso de Deus ter de operar um milagre material. Estávamos provando a Deus, submetendo-o ao teste conforme Ele mandou fazer, Malaquias 3:10. Trancamos a porta do nosso quarto pequeno e fomos dormir. Ninguém sabia da nossa necessidade senão o próprio Deus. O que aconteceu naquela noite talvez pareça incrível, mas Deus operou um milagre material para comprovar sua aliança de abundância em nossas vidas. Quando despertamos, cédulas de $1 estavam espalhadas por todo o quarto, como se tivesse literalmente caído do céu, descendo flutuando até a cama, ao chão, atrás da mesa e abaixo do sofá. Recolhemos as cédulas de papel moeda tão reverentemente como os filhos de Israel recolheram o maná do céu. Êxodo 16, do 14 ao 18 e João 6,31. Ou os discípulos recolheram os fragmentos dos pães e dos peixes que Cristo multiplicara. João 6, 12 e 13. Fizemos uma busca em todo o cantinho daquele quarto, e depois de termos apanhado a última cédula que conseguíamos localizar, contamos todas elas. Havia exatamente 14, a soma que nos era necessária para pagar a prestação em tempo. Como ficamos contentes porque tínhamos dado nosso dinheiro semental. Tínhamos semeado os dólares e agora os ceifávamos. E antes de terminar aquele mês, nossa colheita estava abundantemente maior do que a soma que tínhamos semeado. Quando Elias visitou a viúva em Sarepta durante a fome, ela estava na indigência, preparando-se para assar seu último pão de farinha, depois de que nada restava senão a morte, para ela e o filho. Elias mandou assar primeiramente um pão para ele. Parecia uma ordem cruel e desalmada, mas quando ela obedeceu, foi como o caso do agricultor que planta seus melhores grãos. Aquele último pão veio a ser o pão semental dela e produziu um rendimento abundante de muito mais do que aquilo que ela dera a Elias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. 1 Reis 17, do 11 ao 16.